Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós estamos aqui na nossa sede em São Paulo com o Matheus Andrade, aprovado em 7º lugar para o cargo de oficial de justiça do TRT Minas Gerais. Esse grande concurso, um grande cargo também, né, Matheus? A gente estava falando aqui o quanto é legal o dia a dia de um oficial de justiça. Parabéns e seja bem-vindo. Obrigado, gente. Meu nome é Matheus Andrade, eu tenho 26 anos, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu consegui o 7º lugar para o cargo de oficial de Justiça Federal no TRT de Minas e eu sou formado em Direito, né, pela UFRJ, no Rio de Janeiro. Matheus, muito bem, você é formado em Direito. Eu queria saber em que momento da sua vida você decidiu iniciar os seus estudos para concursos públicos. Bom, você é advogado, entrou ali para um TRT, tem sim uma familiaridade, mas eu queria entender o início de tudo isso para você ingressar na vida pública. Então, eu sempre gostei, na faculdade, sempre as matérias que me chamaram mais atenção foram Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. Então, inevitavelmente, eu fui seguindo para esse lado do direito. Estagiei com essas matérias e depois de formado, eu trabalhei numa empresa, primeiramente. Só que, assim, eu estava muito insatisfeito na empresa, não era para mim, não combinava com o meu perfil ser advogado. Então, eu comecei a pesquisar sobre concurso público e eu vi que ia começar a leva de TRTs, né? E depois eu pesquisei qual curso que eu faria, né? Porque isso é fundamental, você ter um material e professores de qualidade, né? Então, eu botei no Google, não é brincadeira, eu botei no Google qual curso que aprovava mais e apareceu, né? Obviamente, Estratégia. Então, me matriculei no Estratégia e comecei em março do ano passado a estudar para TRT. Né? O meu primeiro TRT foi o do Paraná, que foi em agosto a prova. Então, de março, a minha primeira prova foi 5 meses depois de eu começar a estudar, né? E já logo de cara eu consegui a 17ª posição no TRT do Paraná. Já fiquei muito feliz e isso me motivou para continuar estudando, né? E depois veio o TRT do Mato Grosso, que eu tirei em 9º lugar. Também fiquei muito feliz, né? Que eu via que estava progredindo os meus estudos. E depois veio o TRT de Minas, que eu consegui a 7ª posição para oficial de justiça. Matheus, em um tempo relativamente curto, né, de março até agosto, conquistar uma primeira aprovação em um concurso público. Claro que eu imagino que a sua formação em Direito deve ter ajudado, mas estudar para concursos públicos é muito mais do que isso, né? Tem ali o ciclo básico de matérias. Conta pra gente, então, como que foi esse seu primeiro contato com essas matérias de concursos públicos, as matérias básicas que a gente chama, e como que você consolidou isso tão rápido? Então, o que me ajudou bastante foi a trilha estratégica, que é um direcionamento, né, de quantas matérias você tem que estudar, o ciclo de matérias, que é muito importante. Também você revezar a matéria. Isso neurologicamente é comprovado, que você tem que estudar mais ou menos 1h30 por dia, um ciclo de matérias. E eu fui muito privilegiado também, que eu pude largar o meu emprego e continuar estudando. Então eu estudava 8 horas por dia, estudava pelo PDF do Estratégia, e algumas matérias que eu tinha dificuldade eu aprofundava com as videoaulas. E o material do Estratégia foi muito importante porque ele é um material extremamente necessário para você ser aprovado. Não é muito aprofundado, porque às vezes não necessita e às vezes você acaba indo além do que é necessário. Então, estritamente ali para você passar no concurso. Isso, para mim, foi fundamental. E os professores também, que são, para mim, além do material, a grande diferença são os professores. Até agradecer, posso fazer um agradecimento aqui? Pode. A Emanuele de Informática, que assim, eu era zero à esquerda em informática. Era a sua dificuldade informática. Total, eu sempre tive muita dificuldade em informática, em decorar todos aqueles termos. E ela fez de um jeito tão fácil, assim, que foi o grande diferencial na minha aprovação do TRT de Minas, que eram 5 questões. Se você zerasse, por exemplo, você estaria reprovado. E eu consegui acertar 4 de 5. E a maioria dos candidatos ficou com 1, 2 no máximo. Então, assim, foi um grande diferencial. Você vê como o material aliado às videoaulas, eu assistia, ela fez umas 4 aulas antes do TRT. De reta final. Isso também é outro diferencial, a reta final. É importantíssimo, assim, fica na memória mesmo, a memória recente, né, que é importante. Aproveitando esse momento para agradecer a ela, porque foi um grande diferencial. Ah, muito bom. Muito bom. Essa é a missão, né, Matheus? E você falou de diversas ferramentas que você usou e que te ajudaram bastante. Foi a trilha, o PDF, videoaula. Qual que foi a assinatura de estratégia que você adquiriu? Foi a assinatura Premium, né?
que eu podia ter acesso a todas essas plataformas, né? O que eu acho bem interessante é porque o Estratégia, ele faz vídeos aulas durante a preparação. Por exemplo, abriu agora o TRT de Goiás. Então, cerca de 3 meses antes, tem uma sequência de aulas para você assistir, que é isso que eu falei, são aulas que são voltadas exclusivamente para o concurso ali. Então, você acaba vendo toda a matéria e o que de fato precisa. E você tendo essa assinatura, você tem acesso a essas aulas quando quiser. Você tem esses 3 meses aí que normalmente abre o edital para você assistir. Então, às vezes eu ficava com dúvida, ou às vezes eu estava cansado de ler, porque acabou que foi uma maratona de TRTs. Então, a gente acabava lendo o tempo todo, né? Repetia várias vezes o edital. Aí chegava um momento que eu estava um pouco cansado. Aí eu falava, pô, vou assistir essa aula. E era fundamental, assim, parecia que vinha tudo na minha cabeça, sabe? Todo o conteúdo. Então, essa assinatura, para mim, é muito importante, porque você acaba tendo acesso a um material imenso do Estratégia, né? Então, eu acho que vale super a pena. Exatamente, e é focado, né? Como você disse, você escolhe, claro, a área que você quer atuar, no seu caso foi de tribunais, e você assiste todo o conteúdo necessário para você ser aprovado no seu concurso. Exatamente, até quando abre o edital tem o curso específico desse concurso, por exemplo, o TRT Goiás. Fica só o conteúdo ali do edital do TRT Goiás. Então é ótimo que você acaba vendo todo o edital, né? E fica craque para arrasar na prova. Muito bom. Matheus, e você falou da trilha estratégica, foi super útil para você. A trilha estratégica seria como um coach. Você que, por exemplo, não tinha nenhuma experiência em concursos públicos. Você entrou nesse mundo, usou a trilha e teve ali como se fosse um professor particular, um passo a passo? Isso, foi um roteiro, né? É um roteiro de estudo. Como estudar, o que fazer, o que pegar, né, em cada hora? Isso, a cada semana vai lançando um PDF semanal e você vai cumprindo sua rotina de semana pela trilha estratégica. Então acaba que eles vão ditando o ritmo. Na primeira semana, para você se acostumar, é um pouco menos de matéria. Aí depois vai acelerando até quando chega próximo ao edital, que faz até no final uma revisão. Então você, além de ver todo o conteúdo do edital inteiro, as coisas mais importantes que eles também vão analisando, eles vão te orientando. Nesse PDF dessa matéria, esse ponto é o mais importante. Então isso vai acabando te ligando um alerta mesmo, né, para você já ficar ali mais atento nessa parte da matéria. Então, assim, eu acho uma funcionalidade ótima, porque tem muita gente que não consegue fica perdida no concurso, né? Nunca começou, nunca estudou. Então, essa trilha estratégica é ótima para te dar um guia de como estudar e como ser aprovado, né? A gente tem tantos nomes aí que passaram pela trilha, né? E comprovando o sucesso dessa ferramenta, né? Exatamente, você agora é um deles. Matheus, você comentou, né, que teve a oportunidade de estudar o dia todo e focar sua energia, mas 8 horas é bastante extenso. Eu queria entender como que era a sua rotina, se você puder detalhar pra gente, do horário que você acordava até a hora que ia dormir, como que eram os seus intervalos, porque essa questão de horas e de organização é uma dúvida que muitas pessoas têm, e elas sempre perguntam. Como que era a sua organização? Então, muita gente diz que eu sou assim porque eu sou virginiano, né? Mas, sistemático. Sou muito sistemático, organizado, mas isso não é verdade 100%, né? As pessoas podem ali se planejar e ter um sucesso semanal de estudos sem ser virginiano, né? E eu acordava mais ou menos umas 7 horas da manhã, fazia atividade física, corria na praia, que eu acho fundamental fazer atividade física. Você tem que chegar na prova com uma sanidade mental, também não adianta nada você só estudar e não tá bem de cabeça, então atividade física é fundamental. Aí eu voltava mais ou menos umas 8 horas, estudava de 8 até 12:30, aí almoçava, também tirava um descanso, que eu acho que também é fundamental, você também respirar, de meia horinha no máximo, e depois voltava de 2 até umas 8 horas da noite, mais ou menos, estudando. PDF. Basicamente PDF. E algumas matérias, assim, licitação, por exemplo, que eu tinha um pouco de dificuldade, eu via as aulas do Ebert e clareava, assim, e fazia resumo das videoaulas também, porque depois eu não precisava voltar para ver, entendeu? Sim, e qual que foi a sua principal diferença, Matheus, na sua preparação, no seu foco, no pré e pós-edital? Você sentiu uma diferença? Não, assim, porque eu, desde o início, eu já fui pauleira, assim, porque eu já foi entrei praticamente pós-edital, né? Já foi praticamente no edital, porque eu comecei a estudar em março do ano passado. E a leva de TRT começou em julho e agosto, então não tive muito esse tempo de pré. Eu já entrei direto nos editais, né? E isso é uma prova que dá também certo, né? Você
por exemplo, vai ter mais uma leva de TRT. Você pode entrar agora que a sua chance de passar ainda é muito alta, né? Eu sou a prova viva disso. Em poucos meses eu consegui a aprovação. É isso, é você estudar uma quantidade boa de horas líquidas, você estudar o material certo, né? E você ter uma rotina de estudos, que é o sucesso. Ter foco, né? É foco, exatamente. Não precisa ser virginiano para isso. Matheus, bom, então você já entrou ali praticamente no pós-edital. E eu queria saber como que foi, então, a sua reta final, que são aqueles 7 dias que antecedem o dia da prova. Você, acredito eu, que você pisou também no acelerador, né, por conta do seu tempo mais curto. Mas como que foi também essa reta final? Conta pra gente. Então, muita gente fala que na reta final você tem que diminuir o estudo para você estar bem de cabeça no dia. Eu já tive uma outra metodologia. Assim, eu continuava estudando da mesma forma na reta final, até mais por uma questão de segurança mental, assim, que eu estou estudando ali, estou decorando, estou revisando, e eu assisti as aulas de reta final do Estratégia. Para mim eram fundamentais também, porque são aulas de mais ou menos 3 horas ali, que são leves, e você consegue revisar todo o conteúdo o mais importante ali para a prova. Então, assim, a reta final foi importante, e a revisão de véspera também ajuda demais, demais. Para além de uma questão de decorar, de estar bem para a prova, também é mental, assim, você fica tranquilo. Eu ficava tranquilo vendo a revisão de véspera, porque eu tô lá, ele tava falando, o professor estava falando as coisas, eu estava entendendo, estava tudo certo, então isso também vai te dando uma tranquilidade. E muito conteúdo eles acertavam na véspera. E isso também foi importante. A gente brinca que os professores do Estratégia têm uma bola de cristal. Né? Com certeza. Então é muito importante assistir revisão de véspera. Super, vale muito a pena, de verdade. Em relação às questões, Matheus, você fez muitas questões, você chegou a fazer simulados, você teve esse preparo também ou não? Muitas questões, assim. Qual era a minha rotina? Eu, durante a semana, estudava, seguia a trilha, aí no final de semana eu fazia revisão por questões de tudo que eu vi na semana. Então, eu acabava revisando semanalmente todo o conteúdo, porque, para mim, questão é fundamental você fazer também. Não adianta só ficar na teoria, lendo, porque... E não colocar em prática. Não colocar em prática, acaba esquecendo, de fato, porque é muita coisa para você estudar. Então, as questões te ajudam na memorização e te ajudam a pegar jeito de prova também. Por isso é importante o simulado. Também eu fazia mensal um simulado, para pegar o jeito de prova. E fazia provas antigas também da banca, porque o TRT... A maioria é FCC, né? Acaba sendo uma mesma banca. Também te facilita nisso. Vai acabando repetindo o jeito de cobrar. Então, é ótimo também fazer simulados, questões e provas antigas também. Super recomendo. Principalmente português, a dica aí também fica, porque acaba repetindo muito os textos, inclusive, e a forma de cobrar. Assim, a matéria é praticamente a mesma, assim. Então, vale a pena fazer provas antigas também. Tá, a Adriana, inclusive, fala sobre isso. Ó, mais uma dica que o Matheus está compartilhando aqui com a gente. Matheus, e o que eu gosto sempre de falar é que a preparação técnica ela é importantíssima, os estudos, as 8 horas líquidas, fazer questões, mas eu queria entender o seu outro lado, que é a parte sentimental. Às vezes um nervosismo pode atrapalhar a execução da prova. Como que foi esse outro lado para você, mais o lado mental? Queria também saber porque você saiu de uma carreira nessa empresa do mundo corporativo, queria saber se você teve apoio dos seus amigos e familiares nessa transição. Explica tudo pra gente desse outro lado dos concursos. Então, assim, eu sou muito grato aos meus pais, né, que eu fui muito privilegiado de poder sair da empresa e ter o apoio deles, tanto emocional quanto financeiro, né, porque foram várias provas que eu tive que fazer nesse período e sem trabalhar, né? É difícil isso. Então, o apoio familiar foi muito importante. Meus amigos também. Meus amigos entenderam que eu não podia sair, né? Porque às vezes tem isso, né? Eles não entendem. Ah, não posso ir nessa festa hoje porque eu tenho que estudar. Mas como assim você não pode? Faz parte de um planejamento, né? 3 coisas me ajudaram. 1 é atividade física, que eu acho importante para você ter a sanidade mental. 2 é terapia, também eu acho que é fundamental. Você expor ali suas aflições para um especialista. E 3º, meditação também. Meditação me ajudava demais quando eu estava, às vezes batia a ansiedade, assim, pré-prova. Fazia uma respiração ali, entrava no meu momento, conectava comigo mesmo, ficava pleno, de verdade. São 3 coisas que eu recomendo. Uma outra dica é atividade física, fundamental, terapia e meditação. É um combo. Só estudo não adianta. Tem que estar tudo atrelado, porque senão você não vai estar 100% para fazer a prova, né? Cuidado todo, né? Todo. De você, né? De você, exatamente. exato. É o mais importante, né? Exato. Não adianta
você querer fazer um concurso, você não está bem para fazer. Né? Exatamente. E como que foi o dia da prova para você? Não somente dessa prova do TRT Minas, mas tem algo que você queira compartilhar que você faça antes da prova? Então, eu medito, né? Antes da prova, respiração. sempre faço respiração antes de ir para o local de prova. E na prova também, aquele momento que é um pouco tenso ali, né? Todo mundo sentado. Todo mundo sentado esperando abrir, que ali bate uma tensão. Respirar e falar comigo mesmo. Eu converso muito comigo, assim, no espelho. Falar, você fez o seu melhor. Agora é botar em prática isso, que não vai ter erro, não tem mistério. Você está concorrendo com você mesmo, né? Você é o seu maior concorrente ali. Então, você fez o seu melhor, vai para a prova, que você vai arrasar. Muito bom. Matheus, você compartilhou, então, todas essas questões emocionais, e agora a questão técnica da prova, você tem alguma estratégia, não sei, começar pela de maior facilidade ou dificuldade, ou segue a ordem natural da prova, como que é a sua execução de prova? Então, quando a prova tinha redação, eu olhava o tema da redação, dava uma pensada, né, que argumentos que eu poderia usar, fazia um rascunho e ia para a parte de conhecimentos específicos, porque normalmente é a matéria que tem peso maior. Porque você está com a cabeça mais tranquila ali, porque se você perde uma questão dessa, assim, provavelmente você perde muitos pontos, né? Então eu fazia parte de conhecimento específico, que naturalmente já era a parte que eu mais gostava, né? Que era direito do trabalho, processo do trabalho, parte de direito em si. Então ia para a parte de direito, depois eu ia imediatamente para português, porque são textos às vezes muito longos, então você tem que estar também com a cabeça bem tranquila. Ia para raciocínio lógico, também vou fazer um outro agradecimento aqui para o Bruno Lima, que ele também ajudou demais, demais, demais. Eu também sempre tive dificuldade de matemática na época de ensino médio, então eu sempre tive até um receio antes de fazer as provas do TRT, que eu falei, será que eu vou conseguir acertar raciocínio lógico e informática, minhas duas pedras no caminho, assim, que eu tinha receio. E em Minas não teve raciocínio lógico, mas, por exemplo, Goiânia, que ainda não saiu o resultado, eu consegui gabaritar para oficial de justiça. Isso, na minha vida, eu jamais pensaria que eu seria capaz... Que você seria fera em matemática, capaz de gabaritar raciocínio lógico, né? Para mim era inviável isso. Reforçar meu agradecimento a Emanuele e também ao Bruno Lima, que foram fundamentais. Então, fechava a prova com raciocínio lógico, aí ia para a redação tranquila, via meu rascunho que eu tinha feito, e depois ia vendo, analisando erros de português, e depois passava para a folha. Matheus, e você falou da redação. Redação é o temor de muita gente, né? As pessoas ficam especulando temas, têm incertezas de como construir o texto. Como que foi o seu preparo para fazer as redações dos TRTs? Então, a redação para mim foi diferencial nessa trajetória. Em Minas, por exemplo, só com a prova objetiva eu tinha ficado em 19º, se não me engano. Aí eu gabaritei a redação e fui para a 7ª. Então, você vê como que a redação também é uma preparação que tem que ser junto com a prova objetiva, porque faz parte da prova, né? E estudar atualidades, estudar filosofia também. A FCC, por exemplo, que é a banca tradicional de TRTs, adora uma redação mais robusta, assim. Então, é importante você ter também um conhecimento sobre atualidades e filosofia também. Tem revistas interessantes sobre isso. A revista Piauí, por exemplo, é ótimo para você estar atualizado sobre os assuntos e também com uma parte filosófica, né? Eu acho importante também ter essa base para construir uma boa redação, né? E estar bem informado, né? Estar bem informado. Acho que não tem muito segredo para você poder articular um tema ali que eles propõem. Por exemplo, recentemente uma banca no concurso, eu não sei se foi o TJ, cobrou dos Yanomamis. Então, assim, é um assunto super recente. Super você atual. tem que estar antenado, né? Você tem que pesquisar, você tem que aprofundar o tema, né? Para você fazer uma boa redação, para ter conteúdo, né? Para escrever. Exatamente. Matheus, você é super novo no mundo dos concursos públicos, já teve aí pelo menos 3 aprovações que eu contei, ou foram mais? Isso. Quer que eu recapitule? Paraná, Cuiabá. Cuiabá eu fui recente nomeado, mas acabei enviando o termo de desistência. Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e estou na espera de Goiânia, né? Mentira, 6? Isso. Gente, em menos de um ano. Menos de um ano. Agora, março completa um ano que eu tô nesse mundo de concursos. Caramba, né? eu tô chocada. 6 aprovações então, Matheus. Qual que é a sua dica de ouro, assim? O que você considera que foi essencial para essas aprovações? Claro que a gente está focando aqui em Minas, TRT Minas, que eu acho que é o estado da sua preferência. Sim, por ser próximo ali ao Rio, né? Exatamente, mas o que você pode compartilhar aí de dica de ouro?
Então, o meu conselho para vocês é aproveitarem agora a oportunidade que vai ter dia 3 de abril, da assinatura vitalícia. Olha só, isso mesmo. Que isso vai ser uma grande oportunidade, você nunca mais pagar por uma assinatura e ter todo esse conteúdo, ter todo esse acesso a materiais que eu falei hoje. Para mim essa é a grande dica. E você ter planejamento, né? Você ter foco, você ter disciplina, você seguir. Se você encontra dificuldades com planejamento, segue a trilha estratégica, que é uma ótima ferramenta para isso. Sanidade mental, também, como a gente falou, fazer atividade física, importante. Se você é uma pessoa muito ansiosa, como eu, terapia, meditação também, conversar com você mesmo, sabe? Olhar para você, porque, assim, você não pode parar a sua vida, né? Mesmo estudando, você tem que cuidar de você mesmo. E isso está atrelado ao sucesso nos concursos públicos. Então, para mim, também, aliado a um bom material como é o do Estratégia, cuidar da sua saúde mental. Também essa é a minha grande dica aí. Muito bom, material focado, né? Você comentou agora da Vitalícia. Você é assinante premium, pretende ser vitalício? Pretendo, dia 3 vou assinar. Olha só, gostei de ver, Matheus. E você pretende também aposentar a caneta ou você quer continuar estudando, agora que você se mostrou um hitmaker aí de concursos públicos? Olha, isso é uma grande pergunta que nem eu sei te responder, sabia? Oficial de Justiça Federal é uma profissão que me agrada demais, assim, pela dinamicidade, né, por você ter contato direto com as partes, estar na rua, não ficar dentro de um gabinete. Isso me atrai demais, mas assim, dizer que eu vou parar, não sei. Tem a prova de juiz futuramente, tem de auditor fiscal do trabalho, também me interessa bastante. Então, assim, eu vou assinar o Estratégia e vamos ver. Quem sabe futuramente aí não... Vai viver, não né? volto. Vai sentir Exatamente. a experiência. Você chegou a pesquisar sobre essa profissão de oficial de justiça? Pesquisei, inclusive o Thales, eu ouvi muito ele antes de cravar que era oficial de justiça, que ele é oficial de justiça, inclusive, no Paraná, né, em Cascavel, que ele é lotado. E eu vi uma vez até uma entrevista dele no Estratégia, que ele falava sobre a preparação dele e sobre a profissão, assim. Eu me encantei com a profissão. Eu vi ali e falei, cara, deu match. É isso que eu quero pra minha vida. E é isso, gente. Quando vocês têm que botar uma coisa na cabeça e lutar, né, de todas as formas pra conseguir. Né, ser focado, planejamento, que vai dar tudo certo. Tá aí. Matheus, eu adorei conversar com você. Você Também é uma adorei. simpatia. Obrigado. Parabéns pelas suas aprovações, especialmente aí por TRT Minas. E quando surgir no Rio de Janeiro, vai fazer para o Rio? Porque você fez para o Brasil inteiro. Né? Falta o Rio, né? Falta a minha sua casa, cidade, né? a sua casa. Pois é, tem expectativa de ser ano que vem, né? Vamos ver como vão estar as coisas, assim. Se eu gostar muito de Minas, que eu sou um pouco suspeito, eu acho que eu vou gostar. Ah, é? Eu sou fã de Minas, não sei, mas é uma possibilidade também. Muito bom. Possibilidades infinitas. Isso aí. Não é mesmo? Muito obrigada pela sua participação. Você quer fazer agradecimento a mais alguém? A equipe do Estratégia, de uma maneira geral, eu acho que o suporte de vocês é incrível em todos os setores, assim, tanto de professores quanto de serviço. Minha vinda para cá também, eu conversei com outros aspectos, outros setores de Estratégia que também foram super bacanas comigo. Então, assim, agradecimento à equipe Estratégia, de maneira geral, que foram graças a vocês que eu consegui a minha aprovação. E isso me puxa mais uma última pergunta. Como você considera o Estratégia? O que significa na sua trajetória? Essencial. Resumindo em uma palavra, essencial. Fundamental. Tudo aquilo que você imprescindível. É isso, tudo que eu precisava. Você não se arrependeu de ter escrito no Google, né? Qual o curso que mais aprova? E podem escrever que é verdade. Que vai aparecer lá ranqueado. Com Estratégia certeza. Concursos. Matheus, muito obrigada, viu? Obrigado a você, viu? Para você que nos acompanha até aqui, obrigada também pela sua companhia. Se você quiser ver outras histórias tão incríveis quanto a do Matheus, é só navegar aqui no nosso canal. Até mais!